Boa noite a todos. Eu quero saudar a cada um com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos iniciando neste momento mais uma live. Nós que não estamos indo ali ao estúdio da 105,9 FM, e eu vou estar trazendo a meditação que estaria trazendo se caso nós estivéssemos ali no estúdio. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e lembrando que logo após ao término dessa live, o programa ele vai estar sendo postado também no YouTube, no canal da Primeira Igreja Batista em Itupeva. Então eu gostaria de estar orando nesse momento. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por essa noite na tua presença, e te suplicamos que o Senhor esteja nos abençoando, ó Pai, e falando, Senhor, aos nossos corações através da tua palavra. E te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, sejam através de palavras, atitudes, pensamentos e de tudo aquilo, ó Pai, que esteja contra, ó Deus, os princípios, ó Deus, da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra, que é viva, eficaz, é poderosa, ó Pai, para fazer transformações, ó Deus, na nossa vida, nas nossas mentes, corações, os nossos conceitos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e fale poderosamente. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então eu quero te convidar, se você tiver sua Bíblia fácil aí, quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 14, nos versículos do 22 ao 33, que diz o seguinte: Logo a seguir concluiu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu no monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas e pelo vento contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos, como título da nossa meditação, isso me impactará? Queridos, quando
as tempestades na nossa vida, elas vêm, a nossa reação mais normal é pensarmos como elas vão nos afetar pessoalmente. Mas é importante nós lembrarmos de que nós não estamos sozinhos, porque Jesus, ele está no barco ao longo do temporal. E dessa maneira, olhando para esse texto, eu quero nesta noite te encorajar que no meio da tempestade você possa caminhar sobre as águas com os seus olhos fixos na pessoa de Jesus. E dessa maneira, nós podemos observar aqui, e eu quero destacar aqui o versículo de número 23, quando fala que quando eles despediram, Jesus despediu as multidões, ele foi para o monte orar e deixando que os discípulos eles fossem para o outro lado ali do mar da Galileia. E isso é importante que nós entendamos, meus queridos, que ficar alguns momentos na presença do Pai, a sós com Deus, é de suma importância para as nossas vidas, porque ficar alguns momentos era uma das coisas mais importantes para o Senhor Jesus. Era uma prioridade, que em momentos importantes da sua caminhada, do seu ministério, Jesus ele se retirava para orar. E ele gastava, não investia tempo, ele encontrava tempo em sua agenda que era ocupada. Se nós olhamos aqui o contexto, nos versículos anteriores, Jesus tinha acabado de multiplicar os 5 pães e 2 peixes. E isso nos ensina que nós podemos e nós devemos buscar ter uma vida de oração e termos prioridade nisso. Porque tudo aquilo que é prioridade para nós, nós sempre encontramos tempo. Por mais agitada, por mais cheia que sejam as nossas agendas dos nossos dias de hoje. Porque passar um tempo com Deus em oração é vital no nosso relacionamento com Ele e nos prepara para enfrentarmos várias situações, desafios e as lutas da vida. Porque sempre que nós estamos com o nosso coração e a nossa vida ajoelhada diante de Deus, nós permanecemos em pé diante das situações e debaixo do cuidado dele para com as nossas vidas. Então, isso nos ensina que nós devemos ter uma disciplina de uma vida de ficarmos um tempo apenas com Deus, um tempo a sós com Deus, onde lemos a sua palavra e onde nós também abrimos o nosso coração diante dele. Ontem eu estava acompanhando um culto em que o meu irmão mais velho estava ministrando, ele também pastor, lá em Jeremias capítulo 33, versículos de 1 a 3. E quando realmente nós queremos
trabalhados por Deus e impactados por Deus, aquele versículo 3 nos mostra claramente o que nós precisamos fazer. Clama, clama a mim. Busque ter um tempo de qualidade com Deus. Clame, busque. E na certeza de que Deus, ao seu tempo, Ele vai responder às nossas orações. E o interessante é que o versículo ali ainda nos diz que anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Porque nós não sabemos todas as coisas. A Bíblia mesmo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. E para realmente sairmos em muitos momentos do barco das circunstâncias, é preciso que nós estejamos com os nossos olhos fixos ali em Cristo, buscando ter mais intimidade com Deus, de maneira que podemos pensar em algumas perguntas para aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Se eu te perguntar, seja completamente honesto consigo mesmo, responda para si mesmo. Enquanto o seu instinto de autopreservação, às vezes o egoísmo, tem dominado seus pensamentos neste momento. Porque quando olhamos aqui para esse texto, eu acho muito interessante que muitos criticam até o apóstolo Pedro quando ele saiu aqui do barco, quando todo mundo estava pensando que estava se aproximando um fantasma, e impetuoso, intrépido do jeito que Pedro era, ele fala ao Senhor: se és tu mesmo, então manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou: vem. E o impacto ali foi a partir do momento que ele colocou os pés para fora do barco. E ele começou, então, como nos diz o texto, caminhar para a direção do Senhor, de maneira que, enquanto ele estava com seus olhos fixos em Jesus, fixo no seu objetivo, estava indo tudo muito bem, mas a questão foi quando justamente ele começou a olhar as circunstâncias, sentiu o vento e ele começou a afundar, e pelo jeito naquela hora ele até esqueceu que provavelmente ele sabia nadar como pescador. E muitas vezes, em várias situações da nossa vida, Deus ele pede de nós fé, ousadia, e muitas vezes nós nos recolhemos ao medo, nos recolhemos a situações do nosso dia a dia, como sentimentos de incapacidade, e como se nós não pudéssemos atravessar situações na nossa vida, no nosso dia a dia. Mesmo as lutas mais difíceis da nossa caminhada, elas têm um prazo de validade, mas é preciso também que nós façamos a nossa parte. O choro ele pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem o cântico de júbilo, quando também nós nos posicionamos e nós colocamos como prioridade o nosso relacionamento com Deus e obedecermos aos seus mandamentos.
E também, se eu te perguntar o quanto que nós nos parecemos com a figura dos discípulos. Lembrando que pouco tempo antes eles tinham visto ali Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E eles estavam ali amontoados, com medo, no barco. Não só pela tempestade, mas por pensar que um fantasma estava chegando ali diante deles. Né? Então, meus queridos, muitas vezes, como que nós somos paralisados pelo medo, mas nós temos uma arma que nos foi dada por Deus, chamada fé. Uma palavrinha pequena, mas que realmente faz toda a diferença para que não somente nós sejamos impactados pela palavra de Deus, mas também quando nós vivenciamos e nós colocamos em prática a fé, não somente a fé salvadora, mas também nós colocamos em prática, reconhecendo que a nossa confiança, a nossa dependência, ela vem de Deus e nós precisamos também colocá-la nas mãos do Senhor e colocarmos em prática. A fé, ela é prática. Não é somente acreditarmos, mas sim colocarmos em prática aquilo que nós acreditamos, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ou eu posso perguntar para você que está aí do outro lado da telinha, assim como para mim também, o que significa para nós, no meio da tempestade, Jesus andando ali em nossa direção, no mar revolto. Isso só me faz lembrar o seguinte, que nós não estamos sozinhos. Ele vem para nos salvar, ele vem para nos ajudar, ele quer a cada momento nos ajudar para que possamos também crescer na graça e no conhecimento do Senhor e saber que, por maior que sejam as nossas aptidões, o que nós realmente precisamos é que Deus esteja no centro, no controle das nossas vidas. Ele vem para ser o nosso consolador, o nosso auxiliador, para estar junto conosco, pois Ele também quer um relacionamento conosco, em que em cada dia, em cada momento, nós possamos depender dele e saber que o plano que ele tem, os propósitos que ele tem para nós são infinitamente melhores. Por isso, aí que eu posso fazer mais uma pergunta e, novamente, sendo honestos conosco mesmo, o quanto nós nos parecemos, então, com Pedro, quando ele saiu do barco no meio das tempestades, ou com os outros 11 discípulos, com quem nós realmente nos parecemos. E fica essa pergunta para que nós façamos para nós mesmos. E o que fica de lição para cada um de nós, uma coisa muito simples, é que nós
passemos mais tempo com o Senhor, pedindo que Ele esteja nos dando coragem, nos dando fé para sairmos do barco, mesmo no meio de adversidades, mesmo no meio dessa situação que nós estamos vivenciando hoje, dessa pandemia, onde devemos sim ser prudentes, devemos ser cautelosos, mas nunca com medo. Devemos sim nos cuidar, mas crendo que Deus ele está no controle de toda a história. Então, que Deus nos abençoe grandemente nesta noite, no nome de Jesus Cristo, e que nós possamos pensar nisso. Todas estas coisas simples, isso me impactará? Uma vida caminhando pela fé? Se tivermos a fé como um grão de mostarda. Sim, isso fará muita diferença. E impactará não somente a nós mesmos, como aqueles que nos cercam, para a honra e a glória do nosso Deus. Então, por isso eu quero, neste momento, orar. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e conceda-nos fé, esperança, ó Deus, e coragem no meio de adversidades, e te suplicamos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, Pai, e que possamos, ó Deus, ser fortalecidos em Ti e na força do Teu poder. E possamos, a cada dia, sermos usados, ó Pai, com graça e poder, ó Deus, em Tuas mãos, por meio da fé, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós a Te oramos, louvamos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. Como eu falei, daqui a pouquinho essa live vai estar lá no canal da Primeira Igreja Batista em Itupeva, na playlist de ministrações da rádio. Então, dando uma olhada lá, ela daqui a pouco também vai estar aqui nessa página do Face. E então aí você curta, compartilhe. E em relação ali ao canal, também se inscreva, ative o sininho das notificações e acompanhe essas ministrações. No nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Deus te conceda uma excelente semana na presença dEle. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, com todo o povo de Deus, que se espalha por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.